Boa tarde. Acredito que muitos saibam da minha ligação com o jornalismo, que vem do meu avô Arthur Lázaro Pereira Leal, que além de atuar como dentista, foi um dos pioneiros do cinema documentário no Brasil. E devido a esta façanha de filmar entre 1917 até 1956, ao procurar ajuda de profissionais em telecinagens de filmes de 35 e 16 milímetros para a nossa era digital, tive a honra de conhecer e ganhar um amigo muito famoso na área, José Maria Pereira Lopes, que possui quase 50 anos de experiência em TV e cinema. É diretor do SEDOC, da restauração de TV e cinema na TV Cultura, especialista em conservação e restauração de obras audiovisuais e jornalista. Com sua trajetória, ajudou a construir a televisão brasileira. Já trabalhou na TV Tupi, Excelsior, SBT, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. É autor do livro O Manual de Conservação e Restauração Cinematográfica, um pioneiro em restauração e referência até mesmo internacional nesta área. E hoje tenho a honra e o prazer de entrevistá-lo no Espaço Livre. José Maria, é um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Difusora em Ouro Fino. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. O prazer é todo meu. É uma honra falar com você, com o povo de Ouro Fino. É uma felicidade muito grande. Nós nos conhecemos recentemente e tudo que você falou é verdade. A minha vida inteira foi na televisão e é na televisão ainda hoje. Eu passei pelo passado, estou no presente e no futuro que vem por aí com essa tecnologia muito avançada que a gente está passando. Posso te contar um pouquinho dessa história. José Maria, como que foi para você se tornar essa lenda viva da TV brasileira? Você saiu do Nordeste, de Parnaíba, no Piauí, e veio para São Paulo quando? Eu cheguei em São Paulo em 1966, justamente no momento que eu nunca imaginava, naquele momento trágico da ditadura que a gente estava passando, mas para mim isso não significava nada. Eu saí de Parnaíba, no Piauí, com a família, e aí acabei chegando em São Paulo, onde tinha um tio que também trabalhava na TV Tupi, que era diretor de produção lá. Comecei a estudar. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Com essa idade você já foi para a TV Tupi? Já. Eu cheguei na Tupi, mais ou menos com 14 anos eu cheguei na Tupi. E ali eu comecei, o tio meu me colocou lá, ele queria que eu trabalhasse em algum lugar dentro da TV. Eu não tinha experiência nenhuma em televisão, nunca imaginei trabalhar em televisão. Como isso? Nunca tinha visto televisão na minha vida. Eu vi televisão, sabe aonde? Em Campina Grande, num poste, parado numa praça, o cara abria aquele caixãozinho e tinha uma TV ali. Justamente, olha que coisa, é uma história tão assim, importante na minha vida, porque Campina Grande, o Chateaubriand nasceu por ali, o Assis Chateaubriand, na Paraíba, que era o percussor, o inventor da televisão brasileira, posso te dizer. Você fez o que na TV Tupi? Quais foram as áreas que você atuou? O meu começo na TV Tupi foi na mimeografia. Tinha 2 departamentos, mimeografia e datilografia. Na mimeografia, eu rodava os capítulos das novelas e rodava a programação da Rádio Difusora, nossa, e da Rádio Tupi. Uma responsabilidade. Quais programas? Muito grande. Dos capítulos da novela, era muito grande, eu não podia errar. Não podia. Quais novelas que você fez isso? Eu fiz Beto Roxelli, foi 416 capítulos que eu rodei. Vitória Bonella, Mulheres de Areia, A Fábrica, A Viagem, Meu Rico Português, Bellamy, onde a Maísa Matarazzo atuou, vou te contar a historinha dela. Programas musicais da TV, que começaram ali, todo eu rodava a programação. Programa Silvio Santos, que ele alugava o canal da Tupi naquela época. Todas essas pessoas você conheceu de perto? Todos conheci de perto, todos atores, atrizes da TV Tupi. Eu tinha uma sala que parecia um consultório sentimental, sabe? Ali eu vi o problema de todo mundo. Ali vi a história do começo do namoro do Carlos Alberto Schelli com a Bruna Lombardo, que ele fez o Aritana. Depois eu recebi o Carlos Alberto, depois de um tanto tempo que ele está nos Estados Unidos, aqui na TV Cultura, onde eu estou hoje. Aí eu comecei a trabalhar ali, fiz até um capítulo de uma novela, participei de um capítulo como jornalista de uma novela chamada Vitória Bonella. Você foi ator também? Fui também. Eu, Tony Ramos e o Carlos Alberto Richelli e o Flamínio Flávio, Paulo Figueiredo, que era do Geraldo Vietra, a novela. Menina, ali eu comecei a fazer amizade com todo esse povo. A Eva Vilma, minha grande amiga Eva Vilma até hoje. O começo do Antônio Fagundes foi ali na Tupi, na novela O Machão, que eu rodei também os capítulos. Você chegou a ser até um pombo correio. Exatamente.
vou te contar a historinha. Era na parte da manhã, os capítulos tinham que ficar prontos assim. O cara entregava 7 horas, 8 horas, tem que entregar para todos os atores decorar os capítulos das novelas. Todos passavam na minha sala e pegavam o capítulo para decorar. E aí, menina, teve um negócio muito importante que eu acabei fazendo 2 trabalhos lá. Pegava os capítulos da novela, que ia pro ar hoje, e até a censura federal, que era na Rua Xavier de Toledo, os caras censuraram, dá o atestado de censura, sabe? Esse programa foi liberado pela censura federal, tal. E às 5 horas da tarde, acabava de gravar o capítulo, eu pegava esse capítulo, 2 CVT quadruplex, corria pro aeroporto de Congonha, pegava aquele avião elétrico e chegava no Rio de Janeiro às 6h30, que 7 horas a novela tinha que estar no ar. Você fazia isso todo dia? Todo dia, menina, fiz todo dia isso. Fiquei tão assim, conhecido no aeroporto de Congonha, que eu já entrava sem apresentar nada. Não, Zé Maria da Tupi, deixa ele passar que ele tá atrasado, né? Menina, isso foi uma parte muito bacana. E o último capítulo de qual novela que não saiu no dia? Se não me engano, não sei se foi A Viagem. Eu sei que eu já Viagem. não aguentava... Um nome bem sugestivo, né? A Viagem. Exatamente, A Viagem. Eu não aguentava mais andar de elétrico, aquele avião lerdão lá que eu te contei naquela história. Eu peguei um Boeing e desci no Galeão, nunca desci no Galeão pela primeira vez, era o último capítulo. Aí os caras da Tupi do Rio de Janeiro mandaram uma Rural me pegar e essa Rural quebrou na entrada do Galeão, aqueles carros bem antigos. E cheguei atrasado e o capítulo não foi ao ar. Então foi uma lambança danada, os caras nervosos lá comigo. Falei, vocês mandaram um carro que me pegou. Eu cheguei 6h30. Era 1 hora de viagem, mesmo com aquela lerdeza do elétrico, mas era 1 hora de viagem. E você ia todo dia, então, de São Paulo ao Rio de Janeiro, e o último capítulo não conseguiu chegar a tempo, vocês se transmitiram um dia depois. Foi no outro dia o último capítulo da novela. Eu sei que eles ficaram meio nervosos comigo, mas depois reconsideraram, que acharam que realmente o erro não foi meu, né? O erro foi do transporte. E aí eu acabei dormindo no sofá da TV Tupi, lá na Urca. Nem fui para hotel, fiquei por ali, que era tão legal aquela noite ali na Urca, no Rio de Janeiro, era tão bacana. Você chegou a levar salário do Chacrinha? Ah, sim. Além desse particular das novelas, um dia eu levei o salário, levei salário do Chacrinha. Ele chegava no Rio de Janeiro, ele estava gravando a Usina do Chacrinha, e aí ele acabava de gravar e entregava o salário para ele, olha, o salário seu tá aqui, sabe? Isso eu fiz umas 2 ou 3 vezes pro Chacrinha. Isso aconteceu naquele momento auge da TV Tupi. Era pioneira, a primeira televisão do Brasil, então ela tinha assim um particular de ser uma TV acima de todas. Depois foi aparecer no Globo, TV Paulista, Bandeirante, TV Celso, foi aparecendo essas TVs. Conseguiram sobreviver. E ali, essa coisa da Tupi, minha vida foi ali dentro. Só uma curiosidade, foram 372 vezes que você fez essa viagem aí para ir para São Paulo. E Luciana, São Paulo, Rio. E você acredita que eu tenho guardado todos os bilhetes, parece um talão de cheque mesmo, de verdade, como aquele naquela reportagem da Ana Maria Braga. Isso aí é a preciosidade da televisão brasileira, né? História viva, realmente. Exatamente. E legal que tudo isso é que a Ana Maria Braga era muito minha amiga, assim, sabe? Ela fez essa reportagem que eu assisti, essas 372 viagens suas, e você mostrando esses bilhetes. Por isso que eu te perguntei, você é muito amigo dela ainda? Sou amigo dela. Ela veio aqui no Roda Viva na TV Cultura hoje. Ela veio no Roda Viva aí, quando me viu na maquiagem, gritou, Zé Maria, vem cá, me abraçou, me beijou e falou assim, olha, cara, brincadeira dela, falou assim, Zé, você tá do mesmo jeito. Eu falei, você também, né? Você nem imagina como era a Ana Maria Braga, uma loura linda na época, sabe? Tinha uns cabelos muito compridos e era agitadora, era jornalista, então ela fazia reportagem na rua e chegava muito cedo ali na padaria, era o encontro de todo mundo ali na padaria, dos atores, dos jornalistas, para tomar café de manhã e tomar cerveja à tarde, né? Todo dia a Ana, além dela ser a repórter, ela apresentava o Jornal da Tupi com o Tony Ramos, Os dois apresentavam o Jornal da Tupi. Eu tenho tudo isso gravado comigo aqui, bem de presente para ela, recentemente, aniversário dela. Aí isso que é amigo da Ana, né? Encontrei o Zé Maria, aquela satisfação muito grande, sabe? Daquele encontro nosso. Aí ela me ligou, pedindo se eu podia fazer a reportagem dela, falar um pouco sobre a ponte aérea. E eu falei, não, com o maior prazer, no Mais Você dela lá, né? Você teve também muito conhecimento com a Maísa, né, Matarazzo, com a Dona Irã Barbosa. Você tem alguns fatos aí super interessantes, né?
que a Maísa Matarazzo, ela fez uma novela chamada Bellamy e Acho Simplesmente Maria, essas duas novelas aí. E ela, o último marido dela era o Carlos Alberto, que era um ator da Globo, que fez Eu Compro Essa Mulher, uma grande novela com a Ana Magalhães da Globo, que eu não perdi um capítulo dessa novela. A Maísa Matarazzo, ela, todo dia de manhã, ela ia pegar os capítulos comigo também lá na mimeografia. E eu acabei ficando amigo dela também, datilografar e mimeografar as músicas que ela ia fazer show em São Bernardo do Campo, dirigida pelo Walter Avancini, aquele grande diretor de novela. E o Jaiminho ficava comigo ali assistindo o desenho na moviola. E eu de olho na moviola e no cinema. Eu ficava ali na mimeografia, mas de olho no departamento de cinema. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio aí, eu vou começar a mexer com o cinema. Foi aí que despertou o lado do cinema mesmo, de restauração. Do lado do cinema, né? E a Maísa, todo dia a gente acabava de gravar o capítulo que ela gravava, terminava 5 horas. A gente ia lá pra padaria. E lá era o nosso encontro. Eu, ela, a Dani Barbosa, que era aquele grande músico, meu amigo. Que padaria é essa? Padaria dos famosos. A padaria real, ali no Sumaré. A padaria que tem a MTV, onde tem os prédios da Tupi até hoje. Padaria real, o Lima Duarte vai lá tomar café até hoje, se ele está em São Paulo. Olha só. Aí a gente se encontrava ali, eu, Maísa Matarazzo, Geo Francisco Guarnieri e a Dona Irã, 5 horas da tarde. E a Maísa tomava o seu uísque lá, e eu tomava cerveja com a Dona Irã, e o Guarnieri tomava caipirinha. Eu tô vendo essa imagem na minha frente aqui, né? Ontem eu encontrei com a filha do Guarnieri aqui, que ela veio falar comigo. A Dona Irã Barbosa, ele trabalhava na novela Mulheres de Areia. E eu anotava as falas dele, pra ele chegar no outro dia pra gravar, já com tudo decorado. Aí a gente ficava conversando, e o Adoniran fazia aquele sambinha dele lá. Eu falava, Adoniran, esse samba é tudo porcaria. Ele me xingava, pô, não sei do que, sabe? Me xingava pra caramba. Depois saía numa boa, brincando, que o Adoniran Barbosa é o maior sambista desse país, de São Paulo, não existe, né? Sim. É o craque do pedaço. Quando fechou a Tupi, você estava lá e também teve um passo aí que foi que você também incentivou o Gugu a ir trabalhar com o Silvio Santos. Exatamente. Nesse momento, eu saindo da mimeografia e passando para o cinema, eu comecei a montar os filmes para televisão. Esses filmes que você vê na televisão, eu que montava e editava. Eu comecei a fazer auxiliar de montagem, depois passei a montador, depois passei a editor de VT, depois eu passei a ser auxiliar de programação. Tudo isso acontecendo lá dentro, na Tupi, tudo ao mesmo tempo, estudando jornalismo, estudando topografia e agrimensura. Eu era um doido naquela época, nos anos 70. E aí, nessa coisa de programação, tinha os programas da Tupi todos lá, onde tinha um programa chamado Caravela da Saudade dos Portugueses. E o Gugu Liberato trabalhava para esse programa aos domingos, sabe? Ele ia na padaria, filmava em 16mm os filmes, revelava e trazia para mim montar aos domingos. E no momento desse, maio de 80, geralmente já no final da coisa, da Tupi, ele disse assim pra mim, ô Zé, o Silvio Santos me convidou para trabalhar com ele, mas é lá naquele depósito da Tamacavi, na Anhanguera, muito longe. Eu já estava como chefe, e já tinha subido, chefe do departamento de cinema e da programação da TV Tupi. Eu já estava ali como chefe. Eu sabia que ia fechar, eu tinha certeza absoluta. Mesmo de toda aquela luta nossa, de Glaucio Rocha, Lila Lemer, Walter Forte, todos aqueles atores brigando para que não fechasse a Tupi. Aí eu falei, olha, Gugu, vai que o Silvio Santos vai te mandar para o Japão para acompanhar o Gás, vai te mandar para a França acompanhar o Figueiredo, você vai se dar muito bem, vai sair nas revistas. Se você ficar aqui, você vai fluir com esses portugueses, que a TV vai fechar. E vocês portugueses vão tudo pro espaço junto. Aí o que aconteceu? Ele foi para lá, a Tupi fechou, maio de 80, lembre-se disso. Não é maio da agora, não é maio de 1980. Aí chega aquela ordem de Brasília, que era Golbery, que era o grande ministro da época, e aí vem aquela ordem para lacrar a Tupi, no outro dia, 10h30 da manhã, 10 horas da manhã. A gente sobe lá pro transmissor da TV, todo mundo lá em cima, atores lá embaixo brigando, e eu lá em cima. E o cara chega, tira o cristal do transmissor e lacra a TV, e acabou a TV Tupi naquele momento. Tudo isso filmado, que eu tenho filmado. A TV Cultura foi filmar isso na hora. Foi uma choradeira, Luciana, lá de cima, que você nem imagina. Eu imagino, sim. Todo mundo chorando, acabou a TV Tupi, acabou a história daquela TV, que foi a primeira no Brasil, a se instalar no Brasil. Eu me lembro de ter assistido isso pela televisão. Teve vários movimentos do sindicato, vários movimentos de artistas no Rio de Janeiro, São Paulo, de sociedade, lutando para... Mas tinha uma dívida, a administração danada, devia muito na época, sabe? Para o governo, principalmente para o governo. Aí você foi para o Silvio Santos também?
Fui também. Aí, naquele momento, antes de tudo isso, quem trabalhou comigo ali aprendeu a trabalhar comigo. Ele se formou nos Estados Unidos em publicidade. O nosso governador de São Paulo, João Dória. O primeiro emprego dele foi comigo, meu bem, lá na Tupi. O governador de São Paulo. O João veio aqui no Roda Viva. Todos os domingos eu ia para casa do João Dória, sabe? A gente ficava junto. Ele morava na rua Arthur Ramos, ali no Jardim. E eu levava filmes do 6mm pra gente assistir lá, aos domingos, às 4 horas, no salão de festa. Eu fiquei muito amigo do João, né, assim, de estar lá na casa dele, aquela coisa toda. Mas nunca cheguei, ô João, me dá isso, me dá aquilo, como prefeito, essa coisa toda. Presidente da Paulistu, sempre respeitei ele como político, como uma pessoa. Aí o João veio no Roda Viva aqui, não, Zé Maria, esse é meu grande amigo, meu amigo pessoal. Meu primeiro emprego foi com ele. Eu era bebê trabalhar com ele, me sacaneando. Falou que era bebê, trabalhava comigo, né? Eu falei, pô, tô velho, tô brincando com ele, né? Aí ele voltou de novo numa festa que inauguramos aqui também, o MIS, o grande MIS aqui. Você sempre tem a exposição Leonardo da Vinci. E ele falou a mesma coisa, o presidente daqui, que eu era aquele amigo dele. Foi trabalhar com o Silvio Santos, porque eu já estou puxando esse assunto. A primeira pessoa que o Silvio Santos convidou para trabalhar fui eu, para fazer a programação de cinema. Então eu entrei na TVS como revisor da programação. Antes eu trabalhei na Excelsior lá, 1 ano na TV Excelsior na equipe de cinema. TV Excelsior, que era a televisão que explodiu nesse país. Aí o Silvio Santos me convida, eu fico direto conversando com o Silvio Santos o tempo todo, Luciana, montando a programação de cinema que ele queria. Pica-Pau você cansou de assistir? Pica-Pau, eu não queria ver esse desenho na minha vida, eu nunca mais, que é insuportável, sabe? Então eu fazia os cortes na televisão, tudo era proibido naquela época. Você assistiu quantos filmes para colocar na programação do Silvio Santos? Eu assisti uns 500 longa-metragens para colocar, para começar a TVS, uns 500 longa-metragens, eu assisti. E quem que vai apresentar a sessão premiada? Do Guto Liberato. Aí ele chega com as latas de filme na mão e chega perto de mim, eu olho para a cara dele e falo assim, e aí, tudo bem, meu amigo? É só isso que eu falei para ele. Depois encontrei com ele aqui na Cultura, no Teleton, de longe dei a mão, sabe, para ele. E essa amizade que eu fiquei ali ligado com o Silvio Santos, que toda terça-feira ia lá conversar com todos os funcionários. Quanto tempo você ficou trabalhando lá? 2 anos na TVS. Depois você foi para o Museu da Imagem do Som e todo o acervo ali, você que conservou, você que tratou todos os filmes? Exatamente, todo o acervo da TVS também eu tratei. Eu ficava na TV Cultura, que eu entrei em 79, e a TVS em maio de 80. Eu ficava correndo na Marginal para lá e para cá para abrir a programação às 7 horas da manhã. Aí eu recebi um convite, depois de 2 anos, recebi um convite do MIS para assumir a parte técnica do museu. Mas antes disso, o Silvio Santos pegou todos os filmes da família dele, certo? E pediu para mim restaurar e preservar aquele material. Então eu restaurei todos os filmes, a ele com a primeira mulher, Dona Cidinha, com a primeira 2 filhas dele, na França, no Havaí, magrinho de bermuda, andando no Havaí, essa coisa toda, eu fiz esse trabalho para ele. E eu saindo da TVS, um desses filmes ficou comigo durante 30 anos, é brincadeira? Ficou comigo 30 anos, e o que eu fiz? Os diretores ligaram, Zé, deixa que eu entrego pro Silvio. Eu falei, não, manda o Silvio me ligar aqui na Cultura. O Silvio me ligou e disse assim, eu te recebo 2h30 no meu camarim, no SBT. Eu marquei 2h30, cheguei no SBT. Quando abre aquela porta, um homem grandão de cabelo vermelho diz assim, eu te conheço. Eu falei, lógico que você me conhece. Quem que inaugurou a TVS com você? Fui eu. Você não estava 9h30 da manhã com o Dom Ravel lá em Brasília e eu estava com seu irmão, Léo Santo, na Vila Guilherme, onde era a Excelsior, para inaugurar a TVS com a nossa programação de cinema. Ah, foi uma conversa de 2 horas naquele camarim. Delícia. Que eu nunca... Você vai receber uma homenagem agora na Paraíba, em João Pessoa. Isso, é no Festival de Aruanda, que é um dos maiores festivais de cinema do Brasil que ninguém conhece, lá em Aruanda. Eu recebi, pelo meu trabalho, pela preservação, pela conservação, pelo restauro cinematográfico que eu estou fazendo, que eu já fiz no Brasil. Dei palestra nos Estados Unidos, dei palestra em Paris, na França, dei palestra em Portugal, na Bélgica, sabe? Eu tenho essa vivência internacional, sou reconhecido internacionalmente como preservador, como conservador, construí um acervo que um museu já teve na história, que é o MIS, está lá guardado, tenho tudo anotado que tem lá dentro. No MIS, no Museu da Imagem de São Paulo, que é o maior museu desse país, está lá, eu fiz tudo isso, está guardado lá. Zé Maria, você tem noção de quantos filmes você já restaurou e guardou da memória do Brasil? Olha, só que na TV Cultura a gente tem 80 mil rolos de filme que eu cuidei
assumi esse novo cargo agora de ser assessor do vice-presidente. O SEDOC está sendo cuidado por outra pessoa, mas eu tenho tudo anotado, sei aonde que está tudo. Restaurei filme para o Brasil inteiro, de grandes produtoras. O acervo da TVS também, cuidei dele uma parte. Do MIS, que tem assim mais ou menos 30 mil itens de filme lá dentro, que eu também cuidei disso. Só da TV Bandeirante eles doaram 20 mil rolos de filme tá lá dentro. Eu cuidei dessa coisa toda. E ainda estou trabalhando com isso, que isso é uma paixão que eu tenho, um amor que eu tenho por isso, pela restauração. Lá em Aruanda, no Festival de Aruanda, lá em João Pessoa, dei uma palestra sobre preservação, restauro e conservação de filme, de audiovisual. Foi muito bacana. Por isso, fui reconhecido pela Academia da Universidade Federal da Paraíba para me dar esse prêmio pelo reconhecimento do meu trabalho que eu faço com muita dedicação, com muito amor e com muita paixão. Quando que vai ser essa homenagem? Vai ser de 10 a 17 de dezembro em João Pessoa. Tá convidado, hein, se quiser ir. Olha, as suas considerações finais. Eu estou conversando aqui com José Maria Pereira Lopes, um conhecedor da televisão, dos bastidores da televisão, do funcionamento da televisão brasileira e também do cinema nacional. E as suas considerações finais aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora de Ouro Fino? Luciana, queria dar um parabéns pelos programas diariamente e quero agradecer esse convite seu, dizer que eu estou às ordens, muito obrigado mesmo. A qualquer momento, se você me chamar para a gente bater mais um papo, continuar essa história que é muito grande. São muitas histórias que eu passei na minha vida dentro da televisão e dentro do cinema nacional. Então, muito gratificante. Gratidão a você por ter me convidado por esse momento. A gratidão é minha. Quanta honra poder ter um amigo agora, porque a gente tem conversado quase que diariamente, um amigo como você, com seu gabarito, com seu potencial, e a gente brinca que você é a soma das 7 pessoas que você convive, então eu estou muito feliz de te conhecer e acredito que os ouvintes também, né? Claro, eu estou estendendo um convite para você vir conhecer a TV Cultura a hora que você quiser. Você e quem você quiser trazer. Tá Olha convidada. Só, vamos fazer um sorteio aqui na rádio. Pode trazer. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, gratidão mesmo, parabéns pelos programas da rádio, parabéns à Difusora de Ouro Fino, que é uma história que vocês têm aí, que é muito bacana. Eu vi aquele material da sua família. Dá para fazer um filme ali, hein? Você quer saber, Luciana? Com aquela história toda, tá bom, meu bem? Um grande abraço, muito obrigado mesmo. E aqui no sul de Minas, o cinema também foi uma descoberta de muitas famílias. E a gente termina por aqui o Espaço Livre. Você continua na nossa programação, agora com Rádio Serviço, depois do Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.